palestrantes, né? Estão me ouvindo bem? Todos estão me ouvindo? Sim. Beleza. Sim. Estamos aqui em mais uma webinar, dessa vez em um formato um pouquinho diferente. Vai ser um bate-papo, né? Vai ser um bate-papo com grandes feras, né? Aqui a doutora Rebeca, né? Rebeca, vou fazer uma rápida apresentação da doutora Rebeca. Vamos ver aqui. Doutora Rebeca é advogada, né? Participante ativa do nossa equipe de Direito Digital, Comissão de Direito Digital da 17ª Subseção, é consultora, auditora, colunista jurídica, pós-graduada em Direito Imobiliário, Urbanístico, registrada notarial pela Faculdade Legale. Isso mesmo, doutor Roberto, falei certo? Isso. Pós-graduado em Direito do Processo Civil pela faculdade, mesma faculdade, Direito, pós-graduado em Direito Empresarial e Advocacia Extrajudicial, especialista em sistemas SGI, normas ISO 9001, 14001, membro da nossa Comissão de Direito Imobiliário de Serra, da 17ª Subseção de Serra, enfim, é uma colunista da revista júri do portal Condocast, enfim, nossa colega ativa, participante, né, das nossas comissões, está aí para dar uma pincelada, né, em alguns temas de grande importância. Temos aqui também o professor Bernardo Barcelos, que dispensa apresentações, professor da faculdade DOCA, ativa, participante, né, das nossas comissões. Está vendo um retorno, uma pincelada, né, em alguns temas de grande importância. Temos aqui também o professor Bernardo Barcelos, e estou ouvindo o meu retorno aqui, mas vocês estão me ouvindo bem? Eu também estou ouvindo o seu retorno, doutor Marcos. Estranho, estou vendo aqui o meu retorno. Deixa eu ver se... Acho que foi resolvido, acho que alguém... Bom, doutor Bernardo, professor da Faculdade da Docton, né? Sim. Já nos deu o privilégio, né, de participar conosco em uma outra webinar, e está mais uma vez conosco, né, para compartilhar, né, um pouquinho da sua experiência na área de direito digital e para brilhantar também nosso evento. Temos aqui um convidado também especial, o Leonardo Guimarães. Leonardo trabalha com web design, marketing e propaganda. Eu, de antemão, né, eu já preciso me desculpar, né, com o Leonardo, porque fiz uma pequena confusão, né, misturando alguns conceitos, mas eu tenho certeza que ele vai esclarecer essa questão, né, sobre marketing, propaganda, design thinking, enfim. Ele é a pessoa que eu já conheço há algum tempo, ele tem uma experiência enorme, né, na área, e certamente vai ter muito para nos ensinar, nos agraciar com seus conhecimentos. Bom, a grande motivação de fazermos essa webinar é justamente porque estamos vivendo num momento onde nunca foi tão essencial que os advogados se valessem, né, de ferramentas tecnológicas, mudassem o seu escopo
mudassem a sua metodologia de advogar. Hoje não temos mais condições de termos aquela advocacia tradicional, né? Advogado né? Estar de frente do seu computador, seu laptop, seu equipamento, peticionar, escrever peças inúmeras laudas, e às vezes com teses e argumentos brilhantes, mas que não são sequer lidas, né, pelos nossos magistrados, infelizmente. E aí que vem, né, uma nova perspectiva. Como nós podemos nos fazer entender? Como podemos levar ao magistrado, como podemos levar ao judiciário as informações de forma clara, precisa, mas sem ser cansativa, sem ser, com a certeza de que os magistrados vão ler, vão entender, né, a informação, né, a imagem que queremos passar. É imprescindível, né? Quem nunca passou pelo problema de peticionar, falar, e o juiz vai lá dar um despacho de 2, 3 linhas, e você vê que o despacho que ele deu deixa claro que ele não entendeu nada do que você falou, sequer leu, né? E aí vem uma perspectiva diferente, né? Que surgem aí algumas ferramentas de design, ferramentas de marketing, ferramentas extras processuais, para justamente auxiliar-nos em transmitir a informação. É essencial que a nossa informação seja transmitida de forma clara e precisa. E aí, com essa premissa, eu vou passar para nosso colega Leonardo Guimarães. Ele vai começar dando um esboço dessas ferramentas, desse novo layout que pode ser aplicado. O layout utilizado há tanto tempo nos marketing, propagandas, em design, trazer isso para a advocacia. Léo, está contigo, meu caro, pode ficar à vontade. Obrigado. Primeiro, boa noite aí a todos. É um prazer estar aqui. Foi uma honra ser convidado pelo Marcos, pela 17ª sessão. E primeira coisa que gostaria de falar, e uma coisa que o Marcos comentou, é que lá no título do webinar está lá publicidade e propaganda voltado para o direito, voltado para o advogado. E, na verdade, a gente vai tratar de uma das ferramentas que a gente trabalha dentro da publicidade e da propaganda, que é o design. Porque a publicidade e propaganda, eles são conceitos onde a publicidade é uma forma de você divulgar o trabalho ou um produto sem que haja cobrança, e a propaganda é quando você paga por essa divulgação. Então, hoje a gente vai tratar de design voltado para o direito, voltado para o mercado jurídico e legal aí. Então, eu quero começar falando um pouquinho sobre o Design Thinking, que muita gente está falando hoje, principalmente no meio jurídico aí. E o que é o Design Thinking? O Design Thinking é uma abordagem que busca soluções de problemas de uma forma coletiva e colaborativa. E isso de uma perspectiva de empatia com as pessoas e dos interessados. Ou seja, quando a gente pensa no design thinking aplicado para o direito, por exemplo, a gente vai pensar em como a gente pode solucionar alguns problemas que a gente tem dentro do mercado. Por exemplo, o Marcos falou que muitas vezes se escrevem petições com teses maravilhosas, grandes, consistentes, mas aí o magistrado não lê. Por que isso está acontecendo? E aí que entra o Design Thinking. A gente pode pensar formas de solucionar esse problema. Por exemplo, uma das práticas que estão acontecendo agora, eu vi lá em São Paulo, por exemplo,
é colocar um resumo antes da petição, que fala o que é essencial dentro daquela petição. E aí, quando o magistrado não tem tempo de ler, ele pega aquele resumo e já vai estar por dentro do que acontece naquele caso. Isso é o design já aplicado dentro do direito. Então, esse é o conceito que a gente tem que estar atento. O design, então, não é só aquela parte estética. Porque, às vezes, quando a gente fala na palavra design, a gente já pensa, vamos deixar bonitinho as coisas. Vamos deixar de fazer no Word e vamos começar a usar o Photoshop para fazer petição, é isso? Não é isso. Design vai muito mais fundo na questão. E aí, a gente pensa em como aplicar isso dentro do direito. E aí que surgiu o legal design. Hoje você faz uma busca rápida aqui no YouTube e você vai encontrar diversos vídeos falando sobre legal design e visual law, que foi o que o Marcos, quando conversou comigo, falou, vamos tratar disso aqui. Porque é um negócio que está bastante em alta e as pessoas estão procurando, os advogados estão procurando saber o que é. E o legal design, ele basicamente são as práticas de design aplicadas dentro do meio jurídico. Como é que isso acontece? Isso pode abranger desde a forma como as peças são feitas, diagramadas, inclusive a parte textual, porque o design também pensa na parte textual, até a forma como o seu escritório ou a sua marca pessoal se apresenta para o público. Tudo isso engloba o legal design. Por exemplo, você tem uma marca profissional, logotipo logomarca que você coloca no cartão. Aquilo faz parte do design? Faz. Faz parte do legal design? Faz. Mas a gente encontra muito logotipo que não tem muito a ver, não está muito adequado ao mercado. Quantas vezes eu já me deparei com um logotipo de advogado rosa, por exemplo? Pode usar? Pode. É convencional? Não é. Até porque, dentro das práticas lá da OAB, dentro do regulamento da OAB, você tem que manter uma postura jurídica, né? Que você mantenha uma visão. O laranja pode. Pois é, tá vendo? Tudo é questão. O laranja que pode. É uma questão interessante. Por que o rosa não pode e o laranja pode? Porque depende. Depende de onde você está, como você está aplicando essa cor. O rosa já puxa para uma área mais festiva, digamos assim, menos profissional, mais voltada para a intuição. O laranja não, o laranja já puxa para outras questões. Inclusive, por ser uma cor próxima do dourado, do amarelo, tem toda uma questão de inteligência aí atrás. Tem uma questão de... Depois eu vou te explicar o porquê da cor laranja. Vai fazer sentido, eu espero. Mas, por favor, continue. Tá interessante. Pois é. Então, tem toda essa... Você não vai botar, por exemplo, vamos lá, um balãozinho para o seu cliente ver lá numa pasta jurídica. Entregar um material para o juiz ou para o magistrado cheio de ícone coloridinho, por exemplo. Não vai fazer uma coisa dessa. Mas por que você não faz uma coisa dessa? Porque tem práticas de design que são aceitas ou não dentro do mercado jurídico. E aí que entra o visual law. O que é que pode e o que não pode? O que é bom e o que não é bom? São essas práticas que o visual law vem tentar, né, esclarecer para a gente. E tudo isso começou lá em Stanford, quando eles começaram a pensar no design em cima do material jurídico. Mas eu fiquei curioso, doutor Bernardo, por que do laranja? Pode falar? Pode falar.
Tá, obrigado. Gente, boa noite a todos. Eu sou Bernardo Dantas Barcelos, sou advogado, professor. O Marco já apresentou um pouquinho aí, mas já é por aí mesmo, tá tudo tranquilo. Leonardo e Rebeca, eu escolhi o laranja porque minha área de atuação é a área de inovação. E a cor laranja é uma cor muito normal de se utilizar, ela já remete a uma coisa um pouco mais fora desse padrão. Então a ideia é que eu saísse um pouquinho fora da caixa, já que meus clientes andam de chinelo, andam de bermuda. E aí uma cor cinza, preta, né, uma cor sóbria, ela não faria muito sentido, ela traria a mesma ideia que todos os escritórios de advocacia, assim, padrão, vamos dizer, dessa forma, já trazem, né, sobriedade, né, e tudo mais. Então, eu deixei um pouco mais descolado dessa questão de sobriedade, sem ficar aquela coisa, pelo menos do meu ponto de vista, espalhafatosa, e já traz para o cliente que já conversa comigo dessa área de inovação, já traz uma ideia um pouco diferente. Ok? Ele usa cores que não são cores padrão de escritório de advocacia. Talvez tenha alguma coisa nesse sentido. E meu cartão ele é transparente. Tem laranja com transparente. Eu quero passar a ideia de ser uma pessoa transparente, do meu escritório ser transparente. Então, tudo isso foi construído, toda essa ideia para a gente chegar nesse ponto. Então, eu fugi do tradicional porque os meus clientes não são tradicionais. São todas práticas, você vê, todos os conceitos de design aplicado dentro da área, já com pensamento por trás do porquê usar. É aquilo que eu estava falando, o laranja e o amarelo, eles remetem para essa questão de inteligência, tecnologia e áreas afins, né? Foi justamente o que o Dr. Bernardo usou aí. Foi dentro dessa linha. Aproveitando essa introdução que o Leonardo fez e essa manifestação do professor, eu queria queria fazer uma pergunta, né? Uma dúvida que surge nesse assunto. Se eu vou levar, né, se o design thinking, se justamente trazer os conceitos de design, incluindo, de repente, diagramação textual, diagramação gráfica, se é trazer justamente esses conceitos para a minha petição, surgem duas situações. Primeira, o tempo, né, que eu vou levar para construir essa petição, né? Hoje eu elaboro uma petição, dependendo do caso, em 1 hora, 30 minutos, uma coisa muito, muito complexa, um dia, talvez. Só que, ao trazer, né, ao elaborar essa petição com imagens, com os conceitos de design, isso iria aumentar o meu tempo na confecção da minha petição. E aí vem a outra pergunta, considerando que hoje a maior parte dos processos são digitais. Sendo eles digitais, existe aí uma limitação, né, de arquivo, né, de caracteres, não apenas isso, mas mesmo de tamanho de arquivo. Isso não seria um problema com relação à confecção da petição? E aí, como nós podemos contornar esse problema sem abandonar os conceitos de design thinking, sem abandonar, sem deixar de usarmos as ferramentas? Bom, eu acredito, eu aprendi assim, que o design se aprende fazendo. E aí, obviamente, que a primeira vez, a segunda vez que você tentar começar a aplicar esses modelos, né, essas formas de design dentro de uma peça, e dependendo da ferramenta que você estiver usando, você vai levar um pouco mais de tempo. Mas com a prática, eu tenho certeza que o tempo vai diminuir. Então, se você leva aí meia hora para fazer uma petição, você ainda não sabe como diagramar isso. Então, é capaz de você gastar aí 1 hora para fazer a petição. A partir do momento que você já tem na sua cabeça a estrutura que
fica mais fácil para apresentar o conteúdo que você quer apresentar. Então, naturalmente, você vai diminuir esse tempo. E aí, capaz de você que está usando a meia hora para fazer a peça, você vai usar as mesmas meia hora ou até menos. Porque você já vai organizar o conteúdo de uma forma que seja mais fácil de ser absorvido. Inclusive para você mesmo. Porque a ideia do design é trazer uma coisa mais orgânica para a peça. Faz ela ficar mais fácil de ser absorvida. E aí, a questão do peso e de como mudar isso. Hoje, nós temos ferramentas que conseguem comprimir bastante arquivos gerados, por exemplo, no Word ou no Google Docs. Você consegue gerar um PDF desse, um arquivo doc desse, bem leve para ser enviado digitalmente. Então, não chega a ser um problema. Obviamente que você não vai conseguir colocar dentro de uma peça um arquivo de alta resolução de, sei lá, 90 megas, uma imagem de 50 megas e querer mandar isso para o pessoal. Obviamente que não. Então, você tem que saber onde você vai pegar os recursos que você quer usar também. Vou aproveitar esse gancho aí e quero deixar uma coisa para quem está acompanhando aqui a live. Acessando lá cgpm.com.br/OAB, você pode fazer a sua inscrição lá e eu vou disponibilizar um dia onde você pode baixar recursos gratuitos e ferramentas para usar e começar a praticar o Visual Law e o Legal Design dentro das peças. Então, eu vou disponibilizar lá para todo mundo que estiver acompanhando aí e fizer lá o cadastro. Tá? Então, Marcos, essa questão do peso e do envio é bem fácil de ser resolvido. Porque um arquivo PDF pesado, quando você gera bem gerado com as práticas de design, ele tem no máximo 1 mega, 2 megas. Então é um arquivo comum. Leonardo, eu queria só que você só uma última pergunta. Já tem participação aqui dos nossos colegas, né? Fazendo algumas perguntas também. E eu tenho uma última questão que eu queria ver contigo. É imprescindível, né? Nós sabemos hoje que a imagem, né, a forma como você transmite a informação, né, vai influenciar, vai impactar muito, né, no resultado que você almeja. E eu, pesquisando sobre o tema, em São Paulo, obviamente, né, em São Paulo, que está, né, bem à frente nisso, em outros países também, eu vejo que há uma preocupação, há todo um estudo, não é simplesmente chegar, pegar ferramentas, me corrija se eu estiver errado, ir lá pegar ferramentas de design, faz um gráfico, faz um desenho, faz um esboço. Não, vai um pouco mais além disso, me corrija se eu estiver errado. Eles fazem um estudo com relação ao receptor daquela mensagem, ou seja, se nós temos aí um juiz, né, que é um pouco mais ortodoxo, sabemos que de repente ele não vai aceitar muito bem algumas artes, algumas modificações, e outros mais novos, mais antenados com a tecnologia, já tem uma receptividade melhor. Então, me corrija se eu estiver errado. A técnica de design, sim, envolve também essa preocupação com o receptor daquela mensagem. Envolve também saber se eu vou usar esse ou aquele recurso e como utilizá-lo. Seria mais ou menos isso, ou estou errado? Como eu falei no início, o design ele está sempre preocupado com as pessoas que estão envolvidas no projeto. Ela está sempre voltado para buscar quem é que vai receber aquilo. Você não cria o design
porque você achou bonito ou porque você achou que ficou mais legal. Você cria já pensando na pessoa que vai receber. Inclusive, uma das práticas do Design Thinking é você fazer experimentação, que é testar com várias outras pessoas. Não aquilo que você gosta, mas aquilo que o seu público-alvo gosta. Então, sim, Marcos, quando a gente pensa no design, a gente tem que considerar se o magistrado é mais conservador e não aceita. Eu vi casos de gente que não aceita nem o marca-texto amarelinho do Word. Tem gente que coloca lá, tem gente que não aceita. Mas já vi gente que gosta de ter os ícones organizados com os tópicos da petição. Acontece. Então, para essa pessoa que é mais conservadora, você vai ter que usar recursos textuais, por exemplo. Uma organização, uma diagramação de texto que facilite a leitura, mas que não quebre muito o padrão que ele está acostumado. Agora, quem é mais liberal, digamos assim, você pode usar outras práticas, você pode explorar bastante, porque tem muitos recursos, muitas ferramentas para isso. Beleza, obrigado, Léo. Eu tenho uma pergunta aqui. Veja bem, essa webinar, estamos fazendo em um formato bastante informal, então, por isso que eu estou aqui também junto com vocês. Cada um de vocês podem participar, né, simultaneamente, não há uma restrição. E vou passar a palavra para a doutora Rebeca, mas já com uma questão que o doutor Ricardo Mota colocou aqui. Ele diz o seguinte: quais os limites da propaganda para a advocacia e qual o futuro do direito no direito do futuro? Eu acho que é isso mesmo a pergunta dela. Então, estou passando a bola aí para a doutora Rebeca, mas cada um de vocês, quiser, doutor Bernardo, Leonardo, quiserem comentar também, podem ficar à vontade. Boa noite, pessoal, tudo bem? Acho que todo mundo me ouve bem, né? Sim, perfeito. Sim. Vamos então começar. Para mim é uma honra participar dessa webinar aí. É uma nova forma que a gente vem trabalhando aí de um tempo para cá, fomos pegos aí no movimento pós-pandemia, mas nos vimos obrigados a continuar trabalhando, né, e conhecendo aí as exigências do mercado e se adaptando, né? Então, para mim é uma honra fazer parte dessa comissão. É uma comissão que tem, se eu for usar um português bem popular, tem tudo a ver com o momento, né? Inclusive, eu convido aos colegas que estão assistindo a conhecerem um pouco mais da Comissão de Direito Digital, a proposta, para que possam entender como o direito digital pode aí melhorar a sua atuação e também como pode melhorar a sua atuação para ser ciente. Mas aí, pegando o gancho da pergunta, doutor Marcos, depois você me coloca aí quem foi a pessoa que o senhor falou, mas eu já me perdi o nome, quem foi que fez essa pergunta. E para responder isso, eu vou fazer Ricardo. Para responder isso, eu vou fazer uma pequena introdução aqui. Quando o doutor Marcos me convidou para falar nesse bate-papo, porque não é uma palestra, né? Sobre publicidade e propaganda, de limites de atuação, desafios, né, da advocacia dentro dessa nova forma de trabalhar, nós dissemos e ele me deu um desafio muito grande. Fale para o público, então, sobre as startups, sobre as law-tech, sobre as legal-tech, né, sobre as novas formas de trabalhar. E eu achei muito interessante, porque eu até fiz um vídeo essa semana no Instagram falando que quando a gente não conhece um tema, a gente tem a mania de rechaçar, né, esse tema. E quando a gente começa a estudar, apesar da gente já estar vivendo nessa onda do 4.0, quando a gente vai a fundo no matemática, a gente começa a entender efetivamente do que se trata. E aí, uma pequena introdução de como a gente vai se comportar na advocacia do futuro, a gente precisa conhecer qual é o momento que nós estamos vivendo e que futuro é esse que está se falando, né? E o primeiro ponto conceitual, não querendo me delongar em conceitos, mas é importante a gente, acredito que o doutor Bernardo vai falar muito sobre isso, porque ele já trabalha nessa área, mas é importante a gente conceituar algumas coisas para que a gente entenda o tema. A primeira é entender que nós estamos
desde 2016 já começou essa discussão, mas agora muito mais forte, a gente já está vivendo a quarta revolução industrial, né? Ao longo dos anos, nós passamos por algumas revoluções industriais, cada uma a sua modalidade. A primeira foi de vapor, depois de energia elétrica e por diante. Hoje nós estamos na revolução que trata diretamente da inteligência artificial. Isso não é uma peculiaridade do Brasil, isso não é uma peculiaridade do mundo da advocacia, isso é uma peculiaridade de todo mundo, toda a sociedade, cada uma na sua maneira de se comportar, na sua forma de ser, de acordo com a sua realidade, está vivendo essa realidade que é a quarta revolução industrial. E como não podia ser diferente, todas as atividades elas foram pegas por essa necessidade de se entender aí o momento que se vive, que é de revolução, mas pensando nisso de uma forma sobre a inteligência artificial. Se a gente fizer aqui uma pequena recapitulagem na nossa cabeça, quantos de nós aqui já vimos no passado alguns filmes futuristas, né, onde fugia da nossa realidade, existia um abismo muito grande entre a proposta do filme e aquilo que a gente realmente vivia na época, onde, por exemplo, se falava da leitura da íris, da leitura da digital, que carros voariam, enfim, né? A gente chamava aí, para quem gosta, de ficção científica. E, na verdade, isso já se tornou muito a nossa realidade. E por que eu acho importante a gente fazer essa reflexão? Porque, para a gente saber como a gente vai se comportar nesse futuro, a gente precisa entender o momento e o que falta para a gente estar adaptado a esse momento, né? Trazendo isso para a linguagem da advocacia, onde se encontra a advocacia hoje? O Leonardo colocou isso muito bem no início. A advocacia ela tem um condão tradicional, né? Ela tem um condão do conservadorismo, ela tem um condão da postura, ela nos é exigido isso, não é o que é ensinado para nós. Você vê, parece uma bobagem ou não, mas a maneira como você vai colocar a sua logo, a cor que você vai usar, a roupa que você vai usar, a fantasia, o paramento que você vai usar para se apresentar para o seu cliente, isso já é muito imposto para nós. Só que nós nos acomodamos também nessa imposição e nós esquecemos de caminhar com o mundo. E o mundo ele não parou. E, automaticamente, isso vem implicando na nossa atividade do dia a dia. O que eu quero dizer com tudo isso? Nós temos hoje as chamadas Lautecs. O que seriam as Lautecs? Qual é a discussão disso tudo? A gente tem um grande movimento das startups. As startups, eu trouxe pequenos conceitos, depois a gente vai deixar fornecer esse material aí para todo mundo que está participando, e para quem não estiver participando, mas se quiser compartilhar, né? Startups são negócios que precisam ser autossustentáveis, são negócios que são repetitivos, são negócios que têm um grande desafio da utilização intelectual das pessoas, né, que precisam de investimento e, sem sombra de dúvidas, precisa da tecnologia. O que acontece é que muita gente confunde startups com trabalhar com tecnologia componente. Eu fui fazer um pequeno para poder fazer essa introdução e eu vi, para quem conhece, para quem trabalha na área, sabe que o foco das startups hoje que deu vários feliz, né? E eu fazendo essa pesquisa sobre como as startups estão funcionando, o que é startup, eu atuo no meio empresarial, então é um tema que eu preciso conhecer, né? Startups são modelos de negócio, são novas formas de trabalhar. E eu percebi que, na verdade, a linha dos olhos, os grandes investidores não são empresas de tecnologia, são empresas que atuam com a área de saúde. Por quê? Hoje nós temos um caos, e, coincidência ou não, nós estamos vivendo um caos na área da saúde, mas nós temos uma deficiência, o mundo ele está doente. E como o mundo está doente, a natureza está doente, o nosso ecossistema está doente, houve esse grande incentivo aí nas startups voltadas para a área da medicina. E no direito houve a mesma coisa. Automaticamente, no nosso dia a dia, a gente percebeu que nós fomos ficando mais informatizados. Na verdade, nós pensávamos que nós, advogados, estávamos mais informatizados. Quem já teve a oportunidade ou de estagiar, ou de trabalhar,
ou de ter alguém na família que tinha um escritório de advocacia, sabe que a figura do advogado era aquele profissional que ficava, ficava atrás da cadeira, esperando que seus clientes médicos trazer uma problemática para ele, para que ele, o detentor do conhecimento, pudesse auxiliar. Né? E aí vem a grande máxima do tempo. O advogado é indispensável à manutenção da prática da justiça. De fato, eu acredito nisso. Mas eu não acredito da maneira como veio sendo reportada ao profissional. Por quê? Nós chegamos na era da informatização, hoje tudo é informático. O nosso dia a dia informático, você vai ter uma tentação significativa. Você vai precisar desbloquear o Netsuite e você usa um aplicativo. Você vai fazer um agendamento de um médico, você utiliza um aplicativo. Por quê? Entendeu que a inteligência artificial, ela minimiza tempo. Se minimiza tempo, minimiza custo. Se minimiza custo, aumenta o lucro. Essa é a grande pegada das startups, né? E a gente vive de lucro, embora a gente não tenha que fazer uma das coisas que a gente vai tratar aqui, a gente não vai fazer a mercantilização da produção, nós vivemos da nossa produção. E aí nós fomos pegos de tudo, não vou dizer de surpresa, mas fomos pegos aí por esse movimento da informatização do sistema judiciário. Precária, muitas vezes aqui na sua aqui entende que é precário, mas a gente entende que o advogado 4.0, eu quando comecei a ler sobre a advocacia 4.0, eu achava que a advocacia 4.0 era ser blogueiro, né, formador de conteúdo ali. E aí eu entendi que não é, porque vai muito além de eu ter um Instagram, de eu ter um e-mail, de eu fazer uma petição online, de eu utilizar um sistema, seja ProJus, TJE ou qualquer outro, cada estado de um jeito. Vai muito além de eu utilizar um navegador ou outro navegador, vai muito além de eu utilizar um certificado digital ou não. A advocacia 1.0, ela veio, na verdade, para mudar essa figura do advogado que eu falei, que fica sentado atrás da cadeira que resolve o problema. Na verdade, a advocacia 4.0, ela tem uma outra premissa, uma das premissas, que é fazer o trabalho da prevenção desse problema. Hoje, o cliente não vai chegar mais para você problema para que você, sentado atrás da cadeira, resolva. Na verdade, você precisa trabalhar a sociedade para que aquele problema seja resolvido. E aí, veio a discussão seguinte. Diante de tudo isso, diante da modernidade, como que o advogado ele pode se adaptar, né? Primeiro, segundo, sair da zona de conforto. E sair da zona de conforto é muito difícil. É muito difícil porque no dia a dia da gente já é difícil, imagina se a gente sair da zona de conforto de uma geração de profissionais que atuam dessa maneira. Outra coisa que é muito importante é a atualização, é a busca do conhecimento, é a busca daquilo que você não conhece, é você estar disposto. Uma das palavras que é muito utilizada, que vem sendo falado, é a gestão colaborativa. Existem alguns advogados até que falam muito sobre, eu sou advogado que acredita na atuação colaborativa. Isso não tem a ver com a tecnologia e com a Lautec. Rebeca, não tem não. Porque a Lautec são simplesmente uma modalidade de startup que trabalham gerenciando negócios de advocacia. Não. Se você não entender a importância, a fundamentação, os conceitos básicos de uma startup, de uma tecnologia, do que é a advocacia 4.0. 4.0 vem exatamente isso. Você precisa entender que a gente vive um movimento da Revolução Industrial, da quarta Revolução Industrial, por isso que gerou aí esse tema advocacia 4.0. Se você não entende esses conceitos fundamentais, você não consegue trabalhar esses conceitos na sua situação. E automaticamente você não consegue responder a pergunta de como atenção. Como vamos contestar na advocacia do futuro? Então, eu vou trazer pequenos exemplos para vocês, de coisas que já estão acontecendo, para que vocês possam buscar o autoconhecimento de saber como se comportar nessa nova proposta de trabalho. Tá? A primeira coisa que eu tinha para falar é isso. Você precisa entender o momento que nós estamos vivendo, que é da quarta revolução industrial. A segunda é que dentro da quarta revolução industrial existem novos modelos de trabalho, novos modelos de negócio.
Entre os novos modelos de negócio estão aí as startups. E especificamente para o advogado veio a atuação das startups através das legal techs ou law techs. Que são esses tipos de empresas? São empresas que utilizam da tecnologia, da inteligência artificial para otimizar tempo e para trazer qualidade na atuação do advogado. Eu tenho uma amiga pessoal que, inclusive, ela está assistindo essa webinar e a gente já vem conversando há um tempo sobre a substituição do advogado e essa foi a provocação que eu fiz ontem com as pessoas a participar dessa webinar. Nós, advogados, somos substituíveis dentro desse mercado e hoje, conhecendo um pouco mais profundamente a Lautec, que é uma modalidade de startup, eu disse que não. Por quê? Primeiro, que por trás de toda codificação de inteligência artificial, existe um ser humano, um programador, uma pessoa que pensou naquilo, pensou num problema, pensou como otimizar tempo, como ganhar mais dinheiro, como programar aquilo a favor do profissional ou do cliente que vai receber aquilo. Então, eu não acredito que haverá substituição de profissional porque existe uma Lautec, porque existe um startup, ou porque existe um movimento 4.0. Mas eu acredito que os profissionais que não se adequarem, eles vão ficar ultrapassados. Da mesma maneira que há muito tempo atrás nós utilizávamos a datilografia, e aí passamos a utilizar o computador, e do computador passamos a utilizar as redes integradas, e das redes integradas nós utilizamos aí sistemas de armazenamento eletrônico, a mesma coisa vai acontecer com um profissional que ele não se adequar à nova realidade do mundo tecnológico. Ele vai ser um profissional ultrapassado, ele vai conhecer a letra da lei, ele vai ter um excelente conhecimento, às vezes, ou talvez uma excelente atuação por sua experiência, mas ele não vai conseguir transportar aquilo para a necessidade do cliente, porque o mundo girou, o mundo movimentou, o mundo se modernizou. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que, além de existir por trás de toda a tecnologia um profissional que cria essa tecnologia, que programa essa tecnologia, essas Lautechs, o objetivo dela não é substituir o profissional, é tirar o trabalho maciço do profissional. Aqui os advogados que estiverem assistindo talvez tenham tido a oportunidade de estagiar em fóruns, estagiar em escritórios, trabalhar com o processo mesmo, demanda aquela questão do papel, carregar papel para cima, para baixo, tirar cópia. Aquilo gerava um tempo muito grande. Então, o objetivo é tirar essa demanda do profissional, que isso gera um custo para você que é advogado, ou para você que tem um estagiário, ou para uma empresa que tem um estagiário ou um funcionário. Você gera custo porque você coloca ele ali um tempo, perdendo um tempo que uma inteligência artificial poderia estar desenvolvendo aquilo ali de forma melhor. E ele vai tira esse custo e deixa que o profissional ele foque naquilo que ele precisa, que é o quê? O pensamento jurídico, o desenvolvimento jurídico. A advocacia ela é uma atuação de um trabalho intelectual. E é para isso que o advogado precisa estar ali. Ele precisa estar pensando intelectualmente no problema do cliente e não fazendo rotinas. E o último ponto, para a gente não se delongar muito, essas Lautechs, algumas delas têm a proposta de você prever o problema. Uma delas, eu vou deixar o endereço para vocês, porque realmente não dá para a gente passar todos, mas uma das Lautechs que existem hoje são sobre gestão de documentos, gestão analítica e de juramentria. O que seria isso? Existem programas criados, por exemplo, atuação de massa, tá? Vou dar um exemplo aqui, uma atuação de massa. Pega um exemplo aí, consumidor compra pela internet. Vamos supor que fosse uma atuação de massa aí de um escritório. Quais são as jurisprudências daquele estado? Quais são as jurisprudências, por exemplo, do Estado do Espírito Santo? Como é que o Tribunal do Juizado Especial decide? Como as questões da área da Justiça Comum decidem? Quais são as tendências do STF, do STJ? Ele já vai... É um programa que ele vai criando juramentrias ali, ele vai pegando as decisões, ele vai filtrando. Para quê? Para que você, dona de um escritório, saiba quais são as demandas de massa que vale a pena você entrar com a demanda. Qual é o retorno financeiro que você vai ter. Outro ponto, empresas grandes, vou dar um exemplo aqui, Vale do Rio Doce, existe um problema ambiental específico, existe um problema trabalhista que envolve questões ambientais.
quais são as jurisprudências, quais são as tendências. Então, essas Lautechs que trabalham com a parte analítica, que são das atuações do judiciário brasileiro, elas elas criam parâmetros, a empresa adquire esses programas e ele vai saber como ele vai trabalhar aquilo, trazendo um retorno financeiro. Parece que não, mas faz parte de uma coisa chamada gestão financeira também da empresa, da programação de uma empresa. O que eu quero dizer com tudo isso? Essas metodologias que estão sendo criadas são para facilitar o trabalho do advogado, não substituir, como a gente falou, mas são também para trazer economia financeira. Quem trabalha na área de direito empresarial tem que estar atento a essas novas modalidades de empresas. Hoje, o nosso escritório não tem a condição de assumir determinadas responsabilidades. Eu não tenho condição de ficar o dia inteiro analisando decisões, né? Eu vou analisar uma decisão quando eu vou fazer uma petição. Mas é claro que a gente sempre está ali estudando, se atualizando. Você não tem como pegar todas as decisões do país em um determinado tema. Você vai para o STF, você vai para os tribunais superiores para se embasar em sua atividade. Então, já existem empresas que fazem isso por você. Isso são as Lautechs. Aí existem Lautechs de gerenciamento de documentos, de resolução de conflitos, está muito na moda agora, mediação. E o que eu chamo a atenção para isso? Para nós advogados. Primeiro, pare de rechaçar aquilo que você não sabe. Conheça do tema. Porque conhecendo do tema, você vai poder saber quais são os limites da atuação de uma Lautech. Aí você vai dizer, isso aí está fazendo uma mercantilização da profissão. Não sei se o doutor Bernardo vai entrar nesse tema aí, não quero entrar muito para não fugir muito da questão da Lautech. Mas, se você for observar qual é a proposta da Lautech, é essa, otimizar tempo e não acabar com a profissão do advogado, muito pelo contrário, aquela valorizar a profissão do advogado, tá? E o principal, além desse principal objetivo, é fazer com que o profissional ele se torne um profissional apto a estar no mercado que exige hoje a modernização. Não tem para onde você correr. Não tem como a gente voltar aí para o mimeógrafo, na época que a gente fazia prova na escola, rodada ali no mimeógrafo. Não tem como a gente voltar mais para isso. Então, as Lautechs têm esse objetivo. O conselho que eu dou para vocês é que procurem saber, procurem entender o que é a Advocacia 4.0. A Advocacia 4.0 vai muito além de ser blogueiro, vai muito além de ter um espaço na internet para você produzir conteúdo. Você também produz conteúdo, você fica conhecido por isso, mas a Advocacia 4.0 está em você se especializar dentro do que a tecnologia tem para dispor, otimizando seu tempo, fazendo realmente a sua lucratividade. Aí você vai precisar conhecer do tema para saber como que você vai se comportar, respondendo o colega lá bem objetivamente. Como se comportar no futuro, da advocacia do futuro? Primeiro, conhecer qual é o momento que você vive, conhecer o momento que a sociedade vive, conhecer o seu cliente, conhecer a necessidade do seu cliente, conhecer sua área de atuação. Dentro da sua área de atuação, você vai ver quais são os mecanismos de inteligência artificial que estão dispostos para a sua atuação, tomar aquilo ali como uma lição, sair da zona de conforto, modificar parâmetros de trabalho dentro do que for permitido, conhecer o código de ética, que já é um código que não vou dizer que é ultrapassado, mas não é de ontem, não foi feito ontem, já tem um tempo. Conheça o código de ética e conheça a sociedade que você está inserido. Assim, você vai poder saber assim, qual é a necessidade do seu comportamento para aquele seu cliente. Resumindo, saber como se comportar na advocacia hoje é conhecer a si mesmo, conhecer a advocacia, conhecer muito além da legislação. Não basta hoje você conhecer a legislação e nem as decisões. Você precisa estar conectado com o que está acontecendo no mundo. Então, para ser um bom advogado hoje 4.0, você precisa conhecer do que está sendo conectado no mundo. Eu espero que seja isso. Nosso tema o tema é muito grande, é muito profundo para 25 minutos de exposição. Eu vou deixar um material para o pessoal e a gente, numa próxima oportunidade, bate um papo só sobre o Lautech, que é bem interessante. Obrigada, doutor Marcos. Obrigado, doutor Rebeca. A ideia é justamente deixar um gostinho de quero mais. Né? Porque, realmente, o tema ele é extenso, envolve várias coisas, né? Envolve vários conhecimentos. Né? Exatamente.
Inclusive, teve uma pergunta aqui, né? O que é possível fazer dentro do marketing digital para advogado? Perguntas nesse sentido também com relação ao marketing. Gente, eu para adiantar, né, eu coloquei aqui um artigo sobre marketing jurídico que eu recomendo que vocês leiam e queria só pontuar uma questão. O Código de Ética, ele teve uma atualização relativamente recente com relação a essa questão, e há um equívoco, né, de pensarmos que advogado não pode fazer marketing. Pode. Aliás, deve, porque se não fizer, nós não vamos vender o nosso serviço, né? A nossa imagem, ela tem que ser vendida, ela tem que ser feita, tem que ser feito esse marketing. A questão é como fazer, né? E é por isso que estamos fazendo essa webinar aqui justamente sobre isso, sobre esse tema. Não dá para sair por aí, né, de porta em porta, distribuir folhetim. Mas podemos sim fazer um marketing consciente, inteligente, né? E o tema ele é bem atual. Com relação também às startups, né? Tem muito material. Há pouco tempo fiz um curso sobre essa questão de startup, especificamente, né, as startups jurídicas. Tem muita coisa que nós precisamos nos atualizar nesse ponto. Mas, sem mais delongas, vou passar agora para o nosso professor Bernardo, né, para deixá-lo à vontade para explanar, né, um pouquinho do seu conhecimento nessa área. Professor Bernardo, é contigo. Obrigado a todos. Aí está todo mundo me ouvindo bem aí? Está tranquilo, está suave, como dizem meus alunos, está suave na nave. Eles adoram falar. Perfeito, perfeitamente. Ótimo, gente, muito boa noite para todos. Sou Bernardo Barcelos. É um prazer. Eu estou vendo aqui no chat, tem algumas pessoas conhecidas. É sempre muito bom ver nossos colegas aqui da advocacia comparecendo, fazendo questionamentos. Tem aqui o doutor Efigênia, que eu estou vendo aqui, também grande colega. O Ricardo Mota, que foi, aliás, meu contemporâneo de faculdade, lá na FDV, nos idos dos anos 2000, e lá vai bolinha. E é bom vê-los por aqui. Eu achei muito interessante muitos pontos que a doutora Rebeca trouxe em relação à advocacia 4.0. Nós já estamos falando de advocacia 5.0, Revolução Industrial 5.0. A coisa está ficando frenética. Assim, tá difícil de acompanhar como... A gente tem quase que se transformar num ciborgue, para a gente ver se a gente consegue absorver tanto conhecimento. E aí já ligado até Smart Cities, né? Isso está acontecendo, e aí para quem quiser, quem tiver curiosidade, lá no Japão, tá? Já está se discutindo essa questão da Revolução Industrial 5.0. Vale a pena só para vocês tomarem um pouco de pé, mas assim, lá no Japão é quase que um mundo à parte. E hoje, realmente, eu concordo plenamente com a doutora Rebeca, nós estamos vivendo uma revolução industrial aqui 4.0, uma revolução não só nos outros campos, né, da indústria, da tecnologia, mas também na advocacia, porque a advocacia ela tem seu âmbito absolutamente social, a gente lida com pessoas, né, e a gente está lidando com pessoas via tecnologia, então a gente tem que entender o que está acontecendo. Os clientes, por exemplo, eles programam, são desenvolvedores. Então, eu estou fazendo o curso de desenvolvedor para entender programação, como é que funcionam as linguagens, o que é o Python, o que é o C++. Então, assim, são coisas bem interessantes que eu nunca imaginaria na minha vida, na academia, sentado lá no banco, vendo direito civil, processo civil, trabalho, e de repente eu estou sentado na cadeira vendo como é que se programa, o que é uma linguagem de programação. Isso é surreal. Trato com relação à questão da Lei Geral de Proteção de Dados, eu não consigo fazer sozinho. É impossível para mim. Eu tenho gente que sabe trabalhar com administração de banco de dados, entende banco de dados. Ele olha o banco de dados do cliente e interpreta aquilo numa linguagem que eu compreendo e consigo colocar no papel. Então, mudou muita coisa.
E o que a gente precisa, e aí é o ponto que eu queria que ficasse bem marcado para todos, é o mindset, né? Ou mentalidade, né? É engraçado que a gente inventa as palavras em inglês, mas a gente tem tudo em português, gente. Principalmente no curso de administração, que eu acho legal, aquelas palavras budget, tem outras coisas, mas aí quando você vai ver, tá tudo em português. Mesma coisa, o mindset, a gente consegue ter essa mentalidade, tá? Hoje. Então, essa mentalidade é de entender o que se passa na nossa sociedade e a gente se adaptar como profissional da área jurídica. E é algo que eu venho fazendo quase que diuturnamente. Porque, para mim, também, muita coisa é muito nova. Eu comecei a estudar direito e tecnologia em 2011. Eu entendia que aquilo seria uma realidade. Estava bem visível, estava bem claro para mim. Eu precisava estudar, eu precisava entender, e foi o que eu fui fazer. E até hoje eu simplesmente não consegui parar, porque não é só, e a gente fala hoje, né, muita gente usa essa expressão, que tem algumas falhas, mas ainda assim ela traz um conceito mais interessante, que é a questão de direito digital. Se vê direito digital no civil, se vê direito digital no trabalho, se vê direito digital na área penal, se vê em tudo. Então, às vezes, muita gente que às vezes está conosco aqui assistindo ou participa dos eventos, pensa que tem que fazer um curso necessariamente de direito digital, não necessariamente. Porque o digital está, querendo ou não, em todas as áreas. Pelo menos na área jurídica você consegue enxergar isso, né? Previdenciário, trabalhista, civil, como eu te falei, penal. Então, é entender como é que esse novo meio de se entender a sociedade, principalmente com a questão da inteligência artificial, como, né, foi colocada pela doutora Rebeca, como é que isso influencia nosso novo trabalho. Blockchain, só para vocês entenderem, blockchain é uma coisa que, 5 anos atrás, ninguém fazia a menor ideia assim, do campo jurídico, tá? Pelo amor de Deus, né? O campo jurídico não era uma coisa comum, a não ser que você tivesse envolvido de alguma forma. Hoje, eu tenho que estudar, eu tenho que entender como essa mecânica funciona. Porque já apareceu cliente me perguntando sobre isso. Eu achei um termo interessante. Tive que sentar, estudar, compreender, conversar com colegas que lidam com programação para entender esse universo. Então, são vários universos existentes dentro dessa grande área que a gente chama de direito digital, no qual é multidisciplinar. Tá? Eu não trabalho mais sozinho. E não trabalho só com o pessoal do direito. Como eu falei, gente de banco de dados, gente da arte e design, bem legal aí, o Leonardo aí tá representando, e isso está começando a se tornar o comum, né, nesse universo jurídico. E eu acho isso absolutamente maravilhoso, porque eu não consegui me encaixar na advocacia padrão, principalmente daquela que tem que ir lá no tribunal, tem que conversar com o desembargador, tem que conversar com o serventuário. Isso, pelo menos, nunca foi o meu sonho de trabalho. Eu estou meio que vivenciando, talvez não no melhor momento do planeta, por causa da pandemia, mas uma nova realidade, né, no qual eu estou conseguindo entender muita coisa e conseguindo aprender muita coisa que até então não era algo vivenciado. Então, assim, apesar do momento não ser dos melhores como planeta, como pessoas dentro desse planeta, é um bom momento para a gente entender o que está acontecendo. Eu estou fazendo isso, parando e entendendo o que está acontecendo de muitas coisas, mesmo já tendo entrado nessa área de tecnologia há bastante tempo. A doutora trouxe a questão da jurimetria. Nós teremos uma palestra sobre jurimetria com, adivinha quem? Uma cientista de dados. Vamos ter uma palestra sobre isso, e a cientista de dados é formada em direito. Ela é advogada. Acho que depois a gente vai ver, confirmar, mas ela basicamente não advoga mais, está só nessa parte de inteligência artificial. Olha que coisa maravilhosa. Então, entendendo como é que os tribunais julgam a respeito de determinadas causas, conseguindo pegar aqueles dados, criar informação que seja valiosa, a partir dessa informação você conseguir entregar algum resultado para o seu cliente. Né? E a gente está falando de alguém que, a princípio, não era da área da ciência da computação, era alguém da área jurídica que migrou para a área de ciências, para a área de ciência de dados, que é uma coisa absolutamente nova, tá? Pelo menos para a gente, pelo menos para mim, nesse caso. Eu gosto muito de trazer a questão do Uber. O Uber todo mundo agora já meio que
águas passadas, né? Todo mundo já entende Uber, todo mundo entende 99, Cabify, a gente não tem no estado, mas, enfim, também é a mesma dinâmica. Há poucos anos era uma guerra, né, para entender o que era o Uber, como é que ele funcionava e será que ia roubar os empregos, roubar, na verdade, o trabalho dos taxistas. Então a gente tinha uma discussão ferrenha, inclusive sobre qual legislação deveria, no caso, os taxistas seguirem. Então era um caos. E a gente tentava entender, e aí que eu quero frisar a questão do mindset, a gente tentava entender uma nova realidade com elementos do passado. Semana passada eu fiz uma live com uma colega minha da área trabalhista sobre greve de entregadores, né, de deliveries. A gente estava tentando entender como é que pode ter uma greve, é o nome que deu, uma nomenclatura que certamente talvez não seja melhor, mas como é que a gente entende uma realidade de greve com pessoas que não são empregadas? São pessoas que, em tese, são autônomos, mas que tem uma realidade muito parecida com o de empregado, principalmente com relação à questão econômica, né? Numa situação na qual eles estão numa condição de hipossuficiente se comparado com a empresa, que não tem uma moto, não tem nenhum empregado que faz efetivamente entrega, mas faz milhões de entregas por mês. Então, é um mundo absolutamente novo, onde a sua mentalidade ela não pode estar simplesmente alocada no passado, utilizando o material do passado para justamente justificar essa nova realidade, para compreender essa nova realidade. Clientes que me perguntam, que solicitam às vezes para fazer um termo de uso de alguma coisa que não existe. Né? Factualmente não tem nada que faça aquilo que o cliente está querendo dentro do seu produto. Então você tem que começar a repensar muitos dos seus conceitos, tá? No caso, quando você trabalha como advogado, conceitos jurídicos, e como indivíduo mesmo. Tem que se reinventar para conseguir entender o que está acontecendo dentro desse novo trabalho que a gente vem realizando. Tá? E isso é fantástico, é como se você desse um F5 na sua mente. Eu acho isso absolutamente fascinante. Tá? É fascinante. E aí entra, acho que pontos interessantes sobre legal tax, law tax. Que, aliás, aí só fazer um parênteses, tem gente que faz uma diferenciação entre ambos, tem outros que dizem que é a mesma coisa. Aí depende da corrente que você quer seguir, como já falam nossos professores. Né? Mas aí legal tech pode ser aquelas empresas que têm serviços jurídicos voltados para pessoas, né, pessoas físicas normais, e as law techs que seriam voltadas para advogados, né, para profissionais da área jurídica. Tem pessoas que fazem essa diferenciação, mas no final da história não muda grande coisa. Mas nesse contexto tem um evento muitíssimo interessante, que é o caso Liberfly, né, da questão da empresa que a OAB até entrou com ação, né, conseguiu uma liminar, mas é algo extremamente... Não vou entrar em grandes detalhes, até porque o negócio está em andamento, mas estamos vendo empresas que já estão no limiar de serviço jurídico, né, para não dizer às vezes jurídico, efetivamente, utilizando de sistemas automatizados de inteligência artificial que fazem às vezes, inclusive, de advogados, né, e não é a primeira vez. O IBM Watson é um exemplo, o Victor, que está sendo utilizado pelo STF, é outro exemplo. Então, assim, tem diversos sistemas, diversos algoritmos que já estão conseguindo construir o que um advogado, às vezes, demora horas, né? Às vezes, inclusive, dias. Então, isso é inevitável. Isso é inevitável. Né? A pergunta é como é que a gente vai se adaptar a essa nova realidade, onde o inevitável já está aqui na esquina, simplesmente já acontecendo ao nosso lado. O que a gente pode acrescentar para os nossos clientes sobre o nosso serviço? Tá? Porque hoje o cliente é igual quando ele vai no médico, né? Ele já vai no Google e pesquisa o que ele tem, e o Google já dá uma resposta, provavelmente um tumor, então você vai morrer, aí você já vai no médico, o médico fala, então não é bem assim, temos que fazer alguns exames. Então, no cliente ele já consegue uma grande quantidade de informações nas redes, tá? No Google. Então,
A pergunta é, qual é o seu papel dentro dessa nova realidade, onde o acesso ele é extremamente democrático da informação jurídica, a pessoa consegue no Google, ela consegue no YouTube, ela vai no Instagram de algum advogado famoso e já tem alguns conceitos sobre aquilo que ela acha que ela tem direito ou que eventualmente talvez não tenha direito. Então, entender que isso já está dentro do nosso universo e a partir daí conseguir compreender como é que a gente se encaixa nessa nova realidade. E mais uma vez, tirando aquela mentalidade do passado. Tá? O que a gente já estudou é importante, ele traz muita base, mas ele não resolve de uma forma plena os problemas que estão vindo, tá? Os problemas vindouros, os problemas futuros, aliás, os problemas de agora, acho que a gente poderia dizer nesse sentido. Como eu falei, greve de entregadores, isso é o quê? É realmente autônomo? É realmente empregado? Será que dá para caracterizar? Não vai encaixar. Não vai encaixar. Então, como é que a gente pode, da mesma forma que a gente não quer fazer com que a empresa, a startup, que agora já não é mais startup, né? iFood, Uber Eats, entre outras, não são mais startups, já estão em outro patamar, mas como é que a gente consegue conciliar essa nova realidade, essa nova economia com esses novos direitos, com esses novos trabalhadores, que até então não existiam? Então, a gente tem que criar esses novos conceitos, trabalhar dentro de uma realidade que a gente não tem uma lei que vai encaixar perfeitamente e, a partir daí, dar uma solução. Então, eu acho que o advogado do futuro vai ter que ter criatividade. Isso aí, para mim, é uma coisa que não tem outra alternativa. Tem que ser criativo. Se for para seguir o padrão, a máquina já faz, e faz muito bem. Tá? O outro ponto é trabalhar de forma colaborativa. Não dá mais para trabalhar sozinho. Eu não consigo me imaginar trabalhando sozinho. E esse sozinho não quer dizer que você tem que ter um parceiro da área jurídica. E eu falo trabalhar de forma compartilhada, inclusive com um colega de design, um colega da área de computação, ou entre outras áreas que tem uma afinidade com a sua atividade. Então, a gente começa a ter que ser transversal de uma forma que a advocacia até então nunca foi. E isso é a maravilha, porque está todo mundo mais ou menos no mesmo barco. Inclusive aquele advogado mais experiente, aquele, né, que já tem 20, 30 anos de carreira, se ele não se adequar a essa nova realidade, ele vai perecer profissionalmente nesse ponto. Porque ele vai ter que se adaptar. O pessoal que está entrando agora já tem mais um quê de tecnologia. E aí, até para conseguir ingressar nesse universo virtual, para ele é muito mais fácil. Ele só não tem experiência daquele outro advogado. Então, assim, todo mundo, de alguma forma ou de outra, vai ter que se posicionar nessa nova realidade. E a melhor parte estamos mais ou menos ali dentro do mesmo patamar, tentando entender o que está acontecendo. Aqueles que conseguem compreender essa realidade um pouquinho mais rápido e conseguem efetivamente ter ações em cima dessa nova realidade, conseguem se destacar. Tá? E eu vim trabalhando muito para entender essa nova realidade. Eu também eu me sinto meio que um neófito nesse ponto. Então, eu vou lendo, eu vou assistindo as palestras para ver como é que se posiciona. Instagram, como é que você faz no Instagram? Você pode colocar sua marca, você pode botar sua foto, você pode comentar um caso do seu cliente, você pode postar igual o personal trainer posta, antes e depois. Pode falar que o meu cliente foi solto. Então, assim, são coisas que são muito interessantes pela novidade, pela nova realidade. Então, isso eu acho que empolga muito. E eu só queria fazer uma última observação a respeito do marketing. Uma questão muito importante. Do marketing a gente tem publicidade e tem a propaganda. O que a gente não pode é fazer aquela propaganda, captação. Aí a gente tem problema. Tá? Mas a publicidade, ela é tranquila. E aí como é que faria em relação a essa questão? Publicidade, traga informação dentro das suas plataformas, onde você se encontra, seus perfis. Informações que você entenda que para os seus seguidores, para os seus clientes, é uma informação útil. Tá? Isso daí é bacana. Isso aí eu sei que você não vai ter problema nenhum na OAB. Mas a partir do momento que você usa essa informação e transforma ela numa forma de captar aquela pessoa, aí talvez, dependendo da pessoa que estiver lá no TED, isso pode lhe causar algum tipo de prejuízo. Então, sempre na dúvida, busque sempre a informação. Tá? Eu quero informar aquela pessoa. Seguindo por esse caminho e tendo, de uma certa forma, bom senso, eu acredito que você vai conseguir fazer com que essas pessoas se engajem mais
dentro do seu conteúdo, porque vai trazer alguma coisa de diferente sem querer, ao mesmo tempo, captá-las. Até porque, se é você que está construindo esse conteúdo, se está no seu perfil, a pessoa vai te contatar. Tá? Então, não tem toda aquela necessidade de encher de coisa sua para dizer que é seu. A pessoa vai te contatar. Tá? Então, acho que eu trouxe só alguns pontos que... E o tema em si, ele me motiva muito, acho muito bacana. E acho legal também o que o Leonardo traz em relação à questão do Visual Law. Eu estou vendo contratos sendo feitos em Visual Law. Estou achando isso sensacional. Páginas, eu já vi contratos de 10 páginas virar uma. Eu não conseguia conceber algo do gênero, né? Eu preciso ter um parceiro de design agora para transformar isso num produto. Porque isso é fantástico. Isso é fantástico. Isso se torna amigável. Imagine um cliente lendo aquilo, aquelas 10 páginas preto e branco, transformando em colorido, né? E de uma forma com desenhos, uma ampola para mostrar o tempo, questão da caneta onde tem que assinar, essas coisas, esses pequenos detalhes que transformam o contrato numa coisa bem interessante, bem mais agradável de ler. Eu acho muito bacana. E cada vez mais, os nossos colegas, a gente vai estar sempre nesse caminho da transversalidade. Nós não estamos mais sozinhos. A partir de um certo tempo já não estamos mais sozinhos. Acho que é isso daí, minhas palavras sobre essa nova realidade. Obrigado, professor. Eu queria pontuar uma questão sobre essa questão de contratos. Eu vi recentemente também um contrato feito já já seguindo a ideia do Visual Law, e é impressionante. É impressionante como a informação fica clara, né? A gente ouve muito reclamações de colegas, assim, das pessoas, eu peguei o contrato e tal, mas eu não entendi, eu só fui assinando, não entendi nada e tal. Aí quando você pega um contrato onde a informação está tão clara, né, objetiva e clara, ao ponto que qualquer pessoa consiga ler e entender, você dá uma credibilidade ao seu trabalho muito grande, né? Você passa uma confiabilidade para o cliente muito grande, né? A pessoa está entendendo o que você está colocando, quais são os pontos, né? Daquele contrato, o que a pessoa tem de direito, o que a pessoa tem de dever, enfim, fica muito bom, fica praticamente inquestionável, né? Isso é muito legal, muito bacana. Eu queria, fugindo um pouquinho, né? Aliás, fugindo não, né? Dentro ainda de um tópico que o senhor apontou sobre jurimetria, né, do Bernardo, eu vejo uma confusão muito grande que se faz entre dois conceitos que são distintos, que é a jurimetria e a volumetria, né? Nós temos aí essa confusão nesses dois conceitos. Eu queria que você pontuasse, nós estamos já com 1h13, mas pontua rapidamente essa diferenciação para a gente ficar claro. Isso aí vai ser feito depois, né, na live que você vai colocar, e depois vou abrir, né, para nossas considerações finais dos nossos palestrantes. Uma coisa é você fazer essa análise, e eu queria até deixar isso bem destacado, porque a profissional a cientista de dados, ela vai trazer isso com certeza com muito mais profundidade. Mas a ideia de jurimetria é justamente fazer essa análise, pegar esse big data, vamos dizer dessa forma, assim, esse conjunto de dados que estão ali a respeito de um determinado assunto. Ele consegue transformar esses dados em uma informação na qual você tem uma orientação de uma maneira muito clara sobre o que você pode fazer naquele cenário. Então, é quase como se, e aí, guardadas as devidas proporções, é quase como se você construísse uma petição em cima daquelas informações que o sistema te dá, o algoritmo te dá. E a partir dali você consegue, de fato, ter uma chance de êxito na sua demanda muito elevada. Ou você já pode ingressar com a ação dentro dessa lógica, ou entender que não vale a pena, porque o posicionamento do determinado tribunal sobre essas questões, e aí você olha também em relação às turmas,
é tal que o que você tem naquele momento talvez não faça sentido dentro do que os dados te dão. E aí é bem importante que se frise isso. Hoje, nós somos todos movidos por dados. Quem não entendeu isso ainda já está defasado. As escolhas que nós estamos fazendo, as escolhas que as empresas fazem, são todas elas baseadas em dados, de como a gente se comporta, do que a gente entrega, do quanto que a gente acessa. E não vai ser diferente em relação à advocacia nesse aspecto. Tá? Principalmente nessa que é a litigiosa, que é dos tribunais. Com certeza, quem já conseguiu entender isso daí e já trabalha dentro desse conceito de dados, no qual a gente entrega uma resposta, uma chance de êxito muito grande, certamente já começa a largar bem mais à frente. E já essa volumetria é pegar esses dados, na verdade, em grandes quantidades, e trazer um retorno, mas não tem uma elaboração em cima dele. A elaboração ela vem em cima da jurimetria, no qual você constrói esse resultado. Beleza. O Leonardo, suas considerações finais, alguma resposta que você queira dar também, pode falar. Eu queria resgatar um ponto, a pergunta do Dr. Ricardo Mota, e aproveitando um gancho que o Dr. Bernardo levantou aí, falando que não pode fazer propaganda, pode fazer publicidade. Com essa atualização do Código de Ética da OAB, a gente vê que no código também não tem muito essa distinção entre propaganda e publicidade. Então, vira uma coisa bem ampla. Aí a pergunta não é nem qual o limite, o que a gente tem que ter o cuidado de não fazer. Só isso. Porque, por exemplo, o código fala que a gente não pode fazer publicidade em rádio e televisão. Mas rádio é uma mídia que, às vezes, não tem o público-alvo do advogado. A televisão é uma mídia cara, só que a gente tem internet. O Código de Ética permite fazer anúncio no Google, que hoje é o maior veículo de mídia do mundo. Considerando algumas frases que você não pode usar. Então, é aquilo, como fazer. Não é nem qual o limite, é como fazer. É o que o Marcos falou antes. É como fazer o marketing hoje do advogado. É necessário, porque hoje sem marketing, eu acredito que nenhum negócio sobrevive de forma fácil sem o marketing. Então é como fazer. Procurar as vias de como fazer. E o marketing digital abriu um leque muito grande para o advogado divulgar tanto o conhecimento como o trabalho. Então, hoje há a possibilidade de você criar cursos, você dar palestras como essa que a gente está fazendo agora, e sem ferir o código de ética da OAB. Então, buscar os caminhos. Não deixar de fazer, mas buscar os caminhos. E, se precisar, conta com quem é profissional da área. É o que o Dr. Bernardo está falando. Não dá para viver isolado nesse mundo mais. Deixa eu só fazer uma ponderação, Leonardo. Na verdade, só um apontamento. Está em reformulação o provimento 94/2000 da OAB sobre a questão de publicidade. Então, a gente vai ter provavelmente novidades aí muito em breve em nível nacional sobre como se comportar agora nessa questão online. Tá? Isso aí é uma coisa que está sendo analisada. Porque ainda tem muitas brechas, né? Que o Código de Ética não aponta ali, não mostra, não aborda. Do mais, agradecer o convite e estou à disposição aí para tirar qualquer dúvida de todo mundo e vamos integrar como o Dr. Bernardo falou, estamos aí para fazer um contrato de 10 páginas virar uma, a gente ver como é que funciona. Show. É isso aí. As perguntas estão surgindo agora, tem uma pergunta aqui, uma questão, né, da doutora Rosângela, mas nós não temos muito tempo ainda. Doutora Rebeca, suas considerações finais, quiser acrescentar alguma coisa em breves comentários, fique à vontade. Então, na verdade, é só agradecer mesmo a oportunidade, o convite, né, de dividir esse tema aí, que é um tema inovador, né, para a nossa profissão e ser ouvida, né, e dividir com os colegas aí também de bastante experiência. Então, queria agradecer
E pegando aí as considerações finais, pegando o gancho que o doutor Leonardo falou sobre a mindset, né, de ter uma nova mente, na verdade, eu vejo que a gente precisa aprender a trabalhar na multidisciplinariedade, né? A gente precisa aprender, sair das leis, só das leis, sair dos códigos, sair, né, e aprender a trabalhar na multidisciplinariedade. Eu acho que o sucesso do advogado está nisso aí. E defendendo o meu peixe, que foi comido a mim falar, aprenda mais sobre as Lautechs, porque as Lautechs, se você conhecer Legaltech ou Lautech, a sua origem, né, sua proposta, ela pode ajudar você a trabalhar diretamente no seu marketing, na sua publicidade, na sua propaganda e na sua lucratividade, né? Sem ferir o código de ética. Então, conheça aí, saia da zona de conforto, as pessoas interessantes, saia da zona de conforto, conheça as novidades e seja multidisciplinar, porque o sucesso é garantido aí na nossa carreira. Obrigada. É isso aí, eu agradeço a presença de todos os colegas. Acredito que, assim, se nós passássemos, a minha intenção era que essa webinar não ultrapassasse 1 hora, nós já estamos a 1h20, e com assuntos que ainda não se esgotaram, temos muitas coisas que nós poderíamos abordar, que tínhamos para falar, doutor Bernardo, Leonardo, a Rebeca, tem muita coisa para a gente tratar do tema, mas senão nós ficaríamos aqui um dia inteiro e só discutindo sobre essas questões e não esgotaríamos o tema. Doutor Bernardo disse que teremos um evento, né? Quando vai ser mesmo? Fazendo aqui Vai ser mais para o final agora de jurimetria, vai ser na Semana do Advogado. Ah, sim, ok. Na Semana do Advogado a gente vai falar sobre isso. É isso aí. Eu convido a todos os colegas que participaram dessa live, que estiveram aí assistindo, né, nos ouvindo, assistindo até agora, que realmente abram a mente, né, e explorem esse mundo, não sejam resistentes com essas novas tecnologias. Eu não conhecia, né, eu nunca na minha vida imaginava, eu poderia imaginar que nós pudéssemos usar a ferramenta de design, né, em petições, em textos. Geralmente, a gente trabalha com aquela ideia, na faculdade, né, a gente trabalha sempre com a ideia dos textos, das teses jurídicas, né, as formatações, né. Eu me lembro até hoje de uma aula que eu tive com um professor falando, não, você tem que ir lá 10 linhas, né, do cabeçalho e tal, negrito e tal. Acabou isso. Hoje nós não temos mais isso, né? Hoje a gente tem que, subir o nível, né? Ô, Marcos, você sabe o porquê das 10 linhas? Diga. Você não sabe. Eu fui aprender muitos anos depois. Antigamente, a gente não tinha os parâmetros, né, de tecnologia de hoje. Então, você deixava aquelas 10 linhas ali, era o espaço de 10 linhas, para os carimbos serem batidos, para as assinaturas serem feitas, para a receptividade. Coisas que a gente não usa mais, mas a gente continua deixando as 10 linhas. E o espaço não é utilizado, só fica ele de enfeite, né? Você vê como que a gente mesmo não sabe por que tem as coisas, às vezes. Pois é uma prova de que o mundo evoluiu, mas nós ainda nos permitimos, né, ficar no passado, né? Então, tem esse exemplo das 10 linhas, do espaçamento, né, na área esquerda da margem, que era para furar, e hoje os processos são virtuais, são digitais, não tem porquê disso. E por que não utilizar, né, de ferramentas gráficas, ferramentas visuais, poder transmitir uma ideia. Eu vi recentemente uma petição em que a advogada colocou um QR Code, né, na petição dela. Fez lá o seu relato e tal, e colocou lá, e queria apontar para um artigo ou uma informação que estava disponível em um site, ao invés de ela colocar lá, né, o site, muitos dos juízes, muitos dos computadores nos tribunais, dos fóruns, não tem muitas ferramentas de mídia.
Então, o que ela fez? Foi lá e colocou um QR Code. Com o QR Code, o juiz, com o celular dele, né, aponta para a tela, aponta para a petição, aponta para o QR Code e acessa no celular dele. Ele não está mais preso às ferramentas, né, tecnológicas que o tribunal lhe permite, né, lhe concede. Né? Ou seja, uma mídia, vai lá com o QR Code, vai lá e acessa. Então, a gente precisa abrir nossa mente para essas tecnologias. Muito legal, muito obrigado, né? Leonardo, Rebeca, Bernardo, espero poder contar com vocês em outros eventos. Um grande abraço a todos que participaram.